Estou imensamente agradecido por estar com vocês. Depois de 6 anos, né? Período de pandemia, que a gente não podia se abraçar, né, Meguinho? Né, Sérgio, né, Aline? A gente agora está se abraçando, graças a Deus, né? Trocando energias vibratórias de grande valor. Mas eu venho aqui, nesse período, né, da minha existência, para agradecer. A imagem, sabe a imagem? Ah, tá, o que houve? Isso, tá, que desativou. Agradecer. Disse Jesus: ide pregar o evangelho a toda criatura. Curai os enfermos e expulsai os demônios, que significa encaminhar, resgatar os espíritos. Disse João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava com Deus desde o princípio. E todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que se fez sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não aprenderam. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Assim, damos início, então, ao nosso encontro de estudo. É um momento especial da minha vida. Porque essa senhora que está aí, esta menina, tem 91 anos, é a minha mãe. E ela tem muito a ver com este momento da minha vida. Não só porque me trouxe esta encarnação, mas também porque possibilitou que eu, então, tivesse contato com a espiritualidade. E a minha trajetória começa, então, na cidade onde nasci, no centro de Umbanda, Nossa Senhora da Conceição. Mas eu não frequentei na qualidade de assistido. Isso é uma situação curiosa. Depois de conhecer o responsável pela instituição, eu passei a frequentar como um estudante. Então eu participava das reuniões, né, das giras, terreira de Umbanda, como se diz, né? Umbanda autêntica, onde o mediunismo, o fenômeno mediúnico é autêntico, sem misticismo. Fui muitas vezes orientado por médiuns que não me conheciam. Mas por que isso é importante? Porque nesse período eu frequentava simultaneamente a instituição espírita em Porto Alegre. Então houve um período da minha vida que eu caminhei assim, lado a lado, passo a passo, entre o conhecimento da Umbanda e os conhecimentos da doutrina espírita. Mas, curiosamente, em dado momento, uma das entidades conversou comigo e disse que lá não era o meu lugar, que o meu lugar era com os branquinhos. Não entendi, era muito jovem, 20 e poucos anos. Continuei frequentando porque meus pais moravam em Piratini, uma vez por mês eu ia visitá-los. Marcava o ponto lá, ia conversar com o seu Leonel Silva, porque ele era espírita e passou para a Umbanda, lia o livro dos espíritos, nós estudávamos o livro dos médiuns juntos, estudávamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu participava, então, da gira de Umbanda ou da roda de Umbanda, com os médiuns e conversava com as entidades. Numa dessas feitas, então, né, numa linguagem bem gaúcha, bem do sul, não é que eu vou participar de uma outra instituição e sou chamada por um médium, então, incorporada, por uma entidade que não me conhecia, para participar. Mandaram sentar do lado, conversaram comigo, uma linguagem que eu também não tinha muita fluência, mas eu entendia o que eles queriam dizer. De repente a entidade pergunta se eu batia coco. O que é que eu imaginei? O que é que vocês acham que eu imaginei? 2 cocos, 2 metades. Aí claro que eu fui socorrido e a Cambona então explicou para a entidade incorporada: não, ele é amigo do seu santo e tal, o seu santo é o apelido do seu Leonel Silva, e ele trouxe, mas eu não era para estar no meio da roda, era para estar no público assistindo, e eu estava no meio da roda com as entidades, conversando e recebendo instruções. Curiosamente, por que isso é importante? Eu passei a frequentar a Casa do Jardim e fui ouvir as mesmas instruções. Então, em Porto Alegre, frequentava essa instituição, Francisco Spinelli, quando, então, o presidente desta instituição me convidou para assistir uma palestra do Dr. Lacerda.
Então aqui já era membro da diretoria executiva. E nós tínhamos um curso já em funcionamento, que é o curso que está em funcionamento hoje na Casa do Jardim. Só que lá foi o núcleo, o piloto desse curso. Isso é muito interessante. Porque então, em certa noite, esta entidade, que na verdade, eu sou Francisco Spinelli, indicou este livro do senhor Carlos Juliano Torres Pastorino, este senhor que está aqui, para que fosse colocado na grade do curso. E faltava na grade do curso, na época, um livro. Tinha uma lacuna. E eu não sabia qual era a lacuna. Por que isso é importante? Porque isso foi uma prova de que eu não sou, e não era e não sou, o autor da grade. Os mentores estão na espiritualidade. Eu apenas materializava aquilo que a espiritualidade estava solicitando. Para mim foi importante. E hoje, vejam só que interessante, o último livro da obra de Divaldo Franco, a entidade principal é o senhor Francisco Spinelli. E no livro do Carlos Juliano Torres Pastorino, que é um livro bem difícil, que vocês devem recordar, ele era católico, ele era um padre. Um padre escreveu uma obra sobre técnica da mediunidade. Como assim? Pense sobre isso. É claro que ele se afastou da igreja, né? Lá tem uma frase muito importante para todos nós. Frase que precisamos refletir e entender, porque ela esclarece um dos princípios do método de apometria. Ele diz: uma mente que comande, um pensamento que direcione. É um conceito do método? É um conceito do método de apometria. Uma mente que comande, um pensamento que direcione. Veja então que esta obra permanece no curso hoje da Casa do Jardim, da Casa da Volta do Campo, da Casa Espírita Amor e Caridade e da Congregação Espírita Evangélica. Temos 4 casas hoje com a mesma grade curricular. A Congregação em São Paulo. Vejo que então, temos 4 instituições que fecharam uma grade curricular para um curso de 5 anos, não é pouca coisa. Voltaremos daqui a pouco a esse assunto. Vejam então, aqui tem uma mensagem do senhor Francisco Spinelli que está no livro 2. Então não precisa copiar, mas vejam que ele coloca inicialmente: a técnica mediúnica é condição indispensável à formação e ao desenvolvimento evangélicos de todo aprendiz da caminhada em verdade e vida em direção ao Pai Celestial. Certo, não podemos dispensar a educação evangélica. Quando? 1985. E agora essa entidade ela aparece numa obra, né, do Divaldo Franco. Importante a gente prestar atenção à evolução de tudo. Então, em 3 de setembro de 1983, eu conheci o Dr. Lacerda, levado pelo presidente da Francisco Spinelli, para assistir uma palestra sobre apometria. Nunca eu havia ouvido falar sobre apometria. Vamos lá? Sim, vamos lá assistir. Era mais que uma palestra, era um curso. Então essa data é extremamente significativa, porque foi o momento em que eu consegui, então, enxergar no horizonte maior um dos pilares da doutrina, o aspecto científico da doutrina. Porque aqui, neste momento, em 13 de outubro, de setembro, eu já conhecia a doutrina no aspecto filosófico, a ênfase do estudo do Evangelho, mas a ciência, não. Não conhecia a ciência. E o Dr. Lacerda foi que abriu o meu olhar para este horizonte. Esta é a instituição, é a casa que deu origem ao nome Casa do Jardim, porque ela fica nos jardins do Hospital Espírita de Porto Alegre, ao lado do hospital. Aqui o Dr. Lacerda desenvolveu sua pesquisa por anos a fio a partir de 1965, né, com o apoio dos diretores do Hospital Espírita de Porto Alegre, João Amado Venâncio e o senhor Conrado Ferrari. Isso é importante e registre. O Dr. Lacerda desenvolveu a sua pesquisa no ambiente espírita. Não foi um ambiente umbanda, porque algumas pessoas estão dizendo isso na internet.
Não foi. Nada contra a Umbanda. Absolutamente, o Dr. Lacerda era uma pessoa que compreendia e estudava os fenômenos anímicos, mediúnicos e nunca se posicionou contra a Umbanda. Mas é preciso que se reponha a verdade. E eu preciso conversar com os senhores, e algumas questões foram apontadas no livro 2, no item chamado Controvérsias. Tem um título aí chamado de Controvérsias, sobre o método. Para a gente colocar exatamente quem foi o Dr. Lacerda. Ele era médico? Sim, registrado no Conselho do Rio Grande do Sul, Conselho Médico do Rio Grande do Sul, no CREMES do Rio Grande do Sul. Tem pessoas botando em dúvida e até alguns dizendo que não. Então, há uma série de pontos assim que eu me sinto na obrigação de voltar e repassar para os senhores. Por que isso? Isso foi colocado para os CEPA ou de Jaraguá e especialmente hoje para o CEPEC, porque consideramos que estas instituições são extremamente importantes na difusão do método Dr. Lacerda, tendo como o Evangelho de Jesus pedra angular, a ciência da doutrina dos espíritos como pilar de sustentação do método da apometria. Não posso falar em nome de outras instituições, nem de outras propostas que estão na internet. Não posso e nem devo me pedir quem me assiste. Porque não é para isso que estamos aqui. Nós estamos aqui para entender a proposta desenvolvida, tá, na pesquisa do Dr. José Lacerda de Azevedo. Então, neste dia, nesta data, eu tenho esse caderno. Se vocês me perguntarem, tu entendeu alguma coisa do João Pedro? Com toda sinceridade, absolutamente nada. Não estava preparado. Porque aquilo que o Dr. Lacerda considerava trivial, para ele, no entendimento dele, para nós, hoje, é fundamental. Fundamental. Então, eu não tinha base para estar naquele ambiente, naquele grupo. E ele me chamava este menino. Tem idade. O Dr. Lacerda hoje tem mais de, estaria entre nós vivos com mais de 100 anos. Né? Tem idade para ser meu pai com folga. Me chamava este menino. Então, este menino, com coragem e disciplina de encarnações orientais, nessa data agora está explicado o porquê de certas práticas no presente, né? Com essa disciplina oriental, me mantive até o último dia do curso. Mas ele interrompeu o curso depois de um semestre. Por quê? Ninguém estava estudando. Vejam só, ninguém estava estudando. Eu, porque não tinha base, não tinha conhecimento suficiente. Mas ele disse algo extremamente importante. E isso nós temos que notar. Porque ele abriu os olhos do João Pedro para o Espiritismo, ciência nova, segundo Allan Kardec, e que ela exige um estudo assíduo frequentemente longo demais. Pergunta, quem está estudando a doutrina dos Espíritos sob o aspecto de ciência? Fundamento da doutrina. Princípio estabelecido por Allan Kardec. Então não sou eu que digo. Quem de nós está estudando? Pois é, né, meus amigos? A gente lê o livro dos Espíritos e se esquece da ciência. Esse aspecto o Dr. Lacerda estava pesquisando. Vejam só. Vamos recordar que Camille Flammarion, que era astrônomo, ele estudou as leis do espaço do tempo. Gabriel Delany, que era engenheiro, estudou deslocamento, espaço-tempo e intervenção na memória. Leon Denis aprofundou as questões do magnetismo, que na linguagem de André Luiz, é energia. Nós estamos estudando? São pilares da doutrina. Camille Flammarion, Gabriel Delany, Leon Denis. Estamos estudando? Então está faltando alguma coisa. O movimento espírita como um todo é muito forte na questão do espiritismo evangélico. Fortíssimo. Seja o movimento federativo, seja da Aliança, seja da USE ou das instituições independentes, muito forte. Mas, hoje já, este menino com um pouco mais de idade, né, está convencido sim, de anos de estudo, que nós estamos pecando porque não estamos enfatizando
essa ciência nova? Será que estamos em condições de defender os postulados científicos propostos por Allan Kardec, por Gabriel Delany, por Leon Denis, por Camille Flammarion? Então, temos uma lacuna que nós devemos preencher. Esta era a sala na Casa do Jardim do Hospital Espírita, onde o Dr. Lacerda abria seus trabalhos todos os sábados. Antes das 8 ele estava lá. Às 7h30, mais ou menos, ele fazia uma mini palestra. Claro que eu cedo estava lá, ávido por compreender aquilo que eu não entendia. E vamos estudando, e vamos anotando. Às 8 horas abria o trabalho de atendimento e atendia a meio-dia, meia hora, uma hora, enquanto tivesse um necessitado, o Dr. Lacerda estava lá. Um necessitado que houvesse. Então, o foco do Dr. Lacerda, como vocês devem recordar, o que diz no primeiro livro? Espírito / matéria, igual novos horizontes para a medicina. Nem todas as pessoas percebem, mas é uma equação. É uma equação. Na relação espírito-matéria, então, nós teremos a solução ou um campo novo aberto para os novos horizontes para a medicina espiritual. Está ao nosso alcance, então, exercermos essa assistência de socorro espiritual? Sim. Sim, está ao nosso alcance. Vejamos que este senhor aqui, Papa Júlio III, é o Dr. Lourenço, chefe do Hospital Amor e Caridade, que aparece muitas vezes com frequência, ele é citado na obra do Dr. Lacerda. É uma das entidades responsáveis por esse grande projeto de educação e de difusão da apometria. Então, nós já falamos do Francisco Spinelli, tem outra entidade chamada Rajayama, o Dr. Lourenço e o Dr. Archimedes, certo? Os mentores desse projeto, tá? Que envolve a apometria e a pesquisa do Dr. Lacerda. Então, os programas de divulgação do projeto estão desta forma distribuídos. Um programa de divulgação, um programa de capacitação. Uma linha de divulgação do Evangelho, da doutrina e da apometria. Numa outra linha, capacitação de servidores e corpo docente. Pessoas que possam realmente não só explanar sobre o método, explanar e explicar. Porque explanar, eu venho aqui e digo que eu sei, né? Para quem não sabe, das costas foram embora. Aplauso, maravilha, ninguém entendeu nada. Explicar é conversar com as pessoas, tirando as dúvidas. E que as pessoas possam, então, propagar esse conhecimento, levando-o adiante. Isso aqui é o nosso censo escolar no início do ano agora. Né? Voltando à pandemia, ó, o número de estudantes por cada uma das instituições. Nesse momento está bem mais. Né? Isso aqui foi lá no início do ano para a gente tirar um modelo, assim, o que está acontecendo. Isso é muito bom. Isso mostra que estamos cada vez atingindo um público maior, avançando nesses estudos, nesse conhecimento. Aqui está a nossa grade curricular básica, tá? Do curso, que dura apenas 5 anos. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, 3 anos de Evangelho. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas. A apometria, nós vamos estudar lá no 5º ano. Ó, introdução ao estudo da apometria, os 2 livros do Dr. Lacerda, prática de atendimento. É uma grade, curso denso? Sim. Está no site da Casa do Jardim, pode pegar lá, certo? Está no livro também aí, certo? Então, estas 4 casas, Casa do Jardim, Casa da Volta do Campo, Casa Espírita Amor e Caridade e esta de São Paulo, congregação, estão fechadas. Então, isso é uma coisa muito boa. Fechamos já com algumas instituições qual é a grade de curso que nós devemos desenvolver. Ah, é muito tempo, mas é bom. Porque tem um aspecto também até seletivo. Os aventureiros vão desistindo. Quem chega no 5º ano? Quem realmente quer servir. Princípio da doutrina, fora da caridade, não há salvação. E precisamos de capacitação? Sim. Por que Jesus ficou 3 anos com os apóstolos?
trabalhando a capacitação deles. 3 anos. Vamos recordar que ele mandou 2 a 2 num determinado momento, levar os ensinamentos, eles voltaram, comentam sobre os ensinamentos e sobre as práticas, assistência espiritual, retornam de novo, 2 a 2, trazem de novo para Jesus, então, o resultado da difusão do Evangelho. E nós? Estamos preparados para isso? Para difundir o Evangelho? Todos nós devemos nos preparar para isso. Todos. Nós não estamos no momento de transição da humanidade? Que não é rapidinho, como alguns pensam. Alguns acham que em 50 anos muda tudo. Não muda nada, gente. Nós estamos há 2000 anos, há pouco eu brincava e dizia, essa reunião está acontecendo porque nós não aprendemos aquilo que foi nos ensinado há 2000 anos. Se nós tivéssemos aprendido aquela lição, nós não estaríamos aqui. Estaríamos noutra etapa evolutiva. Mas estamos aqui porque ainda não aprendemos aquelas lições. Pode ser forte, mas é um fato. Porque nós somos espíritos velhos. Velhos e velhos. E agora, fomos chamados para ajudar na transição planetária. Com que bagagem? Com que conhecimento? Precisamos ajudar o planeta a transitar. Estamos num momento difícil da humanidade. Quase à beira de uma terceira guerra mundial, gente. E o que Chico nos avisou? Não pode acontecer. Não pode acontecer. Então nós devemos orar por aqueles povos que estão em conflito, sem partido, que são nossos irmãos. O planeta, nós vamos passar por essa etapa. Senão nós vamos recuar. E Chico nos advertiu sobre isso, sobre esse assunto, não é verdade? Então nós não estamos aqui reunidos por acaso. Nós estamos aqui reunidos porque precisamos falar mais do Evangelho de Jesus, esclarecendo os princípios da doutrina dos Espíritos e nos instrumentalizando com metapometria para oferecer socorro espiritual aos desencarnados, principalmente aos desencarnados que são em maioria. Quando eu recebo um atendimento, o João Pedro, mas quantos estão aqui? Pedindo socorro, que estão dentro da faixa, dentro do campo do João Pedro. Quem já trabalha já sabe. Assim, né, muitas vezes. Para esse público desencarnado, deveremos direcionar todos os nossos esforços. Por isso estamos aqui reunidos hoje. Não é por acaso. Tem um áudio agora. Isso aqui é uma fala do Dr. Lacerda, uma transcrição, que está no livro 2. Mas nós vamos ouvi-lo. É muito importante que vocês prestem atenção. Vou dar uns minutos para que façam a leitura. Depois nós vamos ouvir a fala do Dr. Lacerda. Tá? Desculpa. Tem volume? Eu vou passar. Tá. Porque nesse momento nós vamos ouvir de viva voz do Dr. Lacerda a posição dele como espírita. Não o que o João Pedro disse, mas o que ele vai dizer para todos nós. Essa é a mensagem dele para nós hoje. Prezados irmãos, o assunto da doutrina espírita é tão vasto, é tão grande, é de tanta responsabilidade e de tanta sacralidade que nós nos sentimos extremamente pequenos frente à grandeza que não tem limites. A doutrina espírita é cósmica. É fantasticamente grande, é abrangente. Então, é libertária. A doutrina é algo que nós ainda, espíritas que somos, não chegamos a compreender, nem a abarcar a sua totalidade. No entanto, na sua manifestação fenomênica, que esta nos leva a trabalharmos junto aos desencarnados e junto aos desencarnados, que nos pedem socorro, nós temos aí um processo extremamente útil
para trazermos a harmonia, a paz, o benefício a todos os irmãos que sofrem, encarnados, sobretudo os desencarnados. Então, também a tarefa é extremamente vasta. Então vejo, amigos, que ele considera que a tarefa é extremamente vasta. Mas faz uma advertência, né? Nós, espíritas que somos, né, ainda não conseguimos abarcá-la, né, a doutrina, né, a dimensão da doutrina. Quando eu recebi este livro, essa dedicatória, coloquei aí também no transcrito, foi um presente, algo extraordinário. João Pedro Freire Rodrigues, ao distinto amigo. Foi para mim uma ordem de serviço. Hoje eu estou assim convencido, foi uma ordem de serviço. Tá? É este menino, então, que já não estou menino. O doutor Lacerda despertou a minha atenção, chamou a minha atenção para o valor da obra de André Luiz. Sempre citou André Luiz. Eu conhecia André Luiz, Nosso Lar? Sim. Um romance. Um romance. Nosso Lar é um romance, Mensageiro é um romance, Missionário, obra romanceada. É uma ciência descrita de forma romanceada. Quando eu li o Nosso Lar, fiquei emocionado, me envolvi com a história, fiquei triste por causa de André Luiz, ficou 8 anos no umbral, mais não sei quantos anos trabalhando lá em cima, cheguei em casa, saudade da mulher. E aí, vocês lembram o que aconteceu? Tem gente que está lembrando, né? Quero saber como é que os homens se sentiram. Porque eu me comportei como homem naquele momento. Né? Ah, tem outro em casa. Tinha outro em casa. Fiquei enciumado, fiquei incomodado. Tinham 2 obsessores, eu fui mais um. Viu? Fui mais um encarnado. Estão rindo, né? Me senti... Quando chegou no capítulo 50, cidadão de Nosso Lar. Que vergonha. Ali eu senti vergonha, realmente. Nossa Senhora. Grande lição de André Luiz, né? Não era outro que estava na sua casa. Era um irmão da sua jornada evolutiva. Aprendi a lição. Dura lição. Difícil para nós, encarnados às vezes, né? Compreender esses processos. E ele chamou a Narcisa, em socorro, então, do Ernesto, o segundo esposo da sua mulher, para ajudar. E a Narcisa recorreu ao plano astral, ao auxílio de umas entidades que denominamos de elementais, e a Narcisa consultou aquelas entidades para saber onde tinha o que mesmo. Quem responde? Hoje é sábado, não, mas é domingo. Mas vale a sabatina. O que é que a Narcisa solicitou? Que plantas? Quais? Meio ponto. Metade da nota. Metade da nota. Quem ajuda a outra? Não, o colega já... Eucalipto e mangueira. No sul, nas mangueiras, eu não consigo contar com fruto. Não sei porquê, acho que é frio demais lá. Né? Eucalipto e mangueira. Veja só, ela não usou os elementais, isso é importante. Ela consultou-os onde tinha. E ela providenciou, então, tá, os princípios ativos do eucalipto e mangueira para tratar o Ernesto. Nós podemos fazer uso desse recurso? Sim. Podemos. E devemos. André Luiz diz que devemos ser médicos de nós mesmos. Então veja que é um ponto importante dentro do método a utilização de elementos fitoterápicos, dinamizados mentalmente. Já coloquei uma restrição. Então a apometria exige uma certa capacidade mental? Sim. Conhecimento? Sim. Percepção psíquica? Sim. 3 pontos chave para a utilização do método. Estudando André Luiz, fui descobrir então, estudando e não lendo, no capítulo 37, lembram lá da palestra da ministra Veneranda? Tem algo importantíssimo que ela diz, ela nos chama a atenção. Não conheceis as leis do pensamento? Não, eu não conhecia.
Nosso Lar, ela já introduz, então, André Luiz escrevendo, essa ideia importante. Leis do pensamento. Por que as leis do pensamento são importantes? Porque elas descrevem a nossa ação sobre o fluido cósmico universal. As leis cósmicas do Evangelho descrevem a nossa evolução. Lei do amor, lei do perdão, lei da caridade, ação, como você sabe. Mas as leis do pensamento descrevem a nossa ação sobre o fluido cósmico universal. Essas leis do pensamento, elas regem as leis do metapometria. Então, nós temos que conhecer as leis do pensamento. Senão, vamos agir como cegos conduzindo cegos. Mas André Luiz só vai desenvolver esse estudo no livro Domínios da Mediunidade, bem depois. E ele aprofunda lá no livro Mecanismos da Mediunidade, um dos mais difíceis. Depois, no livro Entre a Terra e o Céu, ele trata das questões de intervenção na memória. Estou falando de apometria. Esses assuntos o Dr. Lacerda desenvolveu no livro dele, Novos Horizontes para a Medicina. Minhas dúvidas, ele respondia assim, estude André Luiz. Imagina, alguém pode imaginar, ele dava respostas prontas para João Pedro. Não. Estude André Luiz. Estude André Luiz. Estude André Luiz. Então, a obra de André Luiz, gente, ela é fundamental para compreendermos a proposta do Dr. Lacerda, porque ela é uma obra, como ele nas palavras dele, dinâmica. Está nos mostrando a ciência da doutrina hoje. Hoje. Mais ainda, no livro Domínios, a introdução escrita por Emmanuel trata de ondas, raios, ondas, médiuns e mentes. Logo a seguir, o André Luiz coloca: podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, construindo, destruindo coisas, imagens ou situações na estruturação dos nossos destinos. Podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento. Dr. Lacerda desenvolve no livro dele um estudo sobre a ação do pensamento no campo físico. Será que isso é possível? André Luiz diz que sim. Eu diria que tem algo mais palpável, porque aí nós entramos na física avançada e nem todos certamente estudaram física, muitos fugiram da aula de física, né? Mas veja, o doutor Lacerda diz assim, mediunismo é física pura. O que ele estava dizendo? Que as leis que regem os fenômenos mediúnicos são explicadas pela física. Mas como nem todo mundo gosta de física, ninguém tem obrigação, eu gosto. Né? Já que eu tive a oportunidade dessa encarnação, tenho formação em eletrônica e ciência da computação, então barbada. Não? Mas isso não é para todo mundo, ninguém, não podemos cobrar isso das pessoas. Mas vou fazer uma pergunta então. No Evangelho de Jesus tem alguma passagem que nos elucide sobre intervenção nas forças da natureza? Quem lembra? Intervenção nas forças da natureza. Exatamente. Quem é este aqui, né? Eles questionam que tem poder sobre as forças da natureza. Mas tem outras passagens. Tem outra, muito importante também, que o Evangelho segundo o Espiritismo até desenvolve estudo. Envolve a abordagem filosófica, não trata do fenômeno. Veja que Allan Kardec se ocupou muito com a questão moral dos ensinos, a ética, a vivência cristã dos ensinos de Jesus. Então não tem um livro específico sobre ciência. Quem mais aprofundou foi Leon Denis, Camille Flammarion e Gabriel Delany, até pela formação acadêmica deles. Mas então, qual é a outra passagem? Meio ponto já levou, Paulo. Hoje eu vou dar nota. Cobre de André Luiz depois. A figueira. Esqueceram da passagem da figueira? O que diz a figueira? O que aconteceu com a figueira? Por que secou?
Mas era época de frutos? Mas então não é porque não tinha frutos. Ah, tem algo interessante aí, gente, viu? Não era épocas de frutos. Sim, colega? Claro que a força mental de Jesus é a resposta. Nós estamos agora examinando o fenômeno, está correto. 10 para o senhor. Mas não era época de frutos. Então precisamos examinar com mais profundidade. A explicação no Evangelho segundo o Espiritismo está lá, vocês sabem, né? A questão realmente nós temos que multiplicar e dar frutos. Mas por que Jesus amaldiçoaria, que é assim que está escrito, uma árvore, uma planta, então, sabendo que não era a época de frutos? O que ele fez daquela energia? É isso que nós temos que perguntar. O que ele fez com aquela energia? Ora, ele é o arquiteto do planeta, gente. Ele construiu esse planeta. Ele é um dos arquitetos. Por que então ele amaldiçoar uma planta sabendo que não era a época de figos? Não foi isso que aconteceu. Então temos mais alguma coisa importante a examinar nessa situação. Agora vamos à situação presente. O que sabemos nós? Quem já viu alguém ou ouviu falar de uma pessoa, aquela pessoa foi na minha casa, foi na vizinha, que flor bonita, a planta secou até a raiz. Quem levanta a mão? Já? Presenciar? Nossa Senhora! Eu acho que eu vou encerrar o assunto por aqui. Mas então, gente, mas Jesus não disse que podereis fazer o que eu faço até mais? Vocês estão dando testemunho do que ele disse. Porque conhecem pessoas capazes de produzir esse fenômeno. Isso é um fenômeno. Fenômeno se explica através de leis. Não tem milagre. A doutrina espírita não trata com milagre. Fenômeno. Então nós temos que explicar que leis são essas. Então o que houve? Drenaram a energia das flores de vocês, viu? Drenaram a energia, a seiva vegetal, como se tirasse o sangue de um de nós. Se tirar mais, imagine se você vai para fazer uma doação de sangue e a pessoa se engana, tira 5 litros de sangue. Você não levanta, não é verdade? 500 ml a pessoa já fica balançando às vezes, na verdade, alguns levantam e desmaiam. Imagine se tirasse 5 litros de sangue. Então, se você drenar toda a seiva vegetal da planta, a planta seca. Isso é uma lei? Isso é uma lei. Isso é intervenção nas forças da natureza? Sim. Mas o processo inverso é possível? É a mesma lei. Vocês conhecem pessoas assim, fulano tem uma mão boa para plantar? Já ouviram? Quem conhece pessoas assim? Elas injetam energia. Elas vivificam as plantas. Vou dizer para vocês uma coisa curiosa, né? Eu não sei o que está acontecendo. Eu mandei lá para Jaraguá uma foto. Eu plantei, temos um jardim pequenininho, a gente planta abóbora, melão, tudo que aparece semente a gente planta, o que vai acontecer. Plantei um alface. Está dessa altura? Eu nunca vi isso. É verdade. Está dessa altura, gente, uns 40, 50 centímetros. Num vaso, eu nunca vi isso. Não sei o que aconteceu. Né? Pois é, mas a semente que me deram era para dar um redondinho. Uma coisa interessante. Mas vejam só, isso tudo ilustra que nós somos capazes de intervir nas forças da natureza. Ele trouxe a questão da tempestade. Alguém já viu pessoas desviar tempestades aqui? Geralmente pessoas que moram para o campo. O senhor viu isso? Viu? Sempre tem alguém que já viu. O senhor presenciou ou tomou conhecimento? Intervenção nas forças da natureza. Vejam, gente. Por que sempre pessoas viu? Meu, gente, sempre, veja só, veja o quanto, a quantidade de fenômenos que nós podemos estudar, e nós estamos olhando para o Evangelho de Jesus, vejam só o quanto o Evangelho de Jesus nos ensina. Então nós temos que ter um outro olhar. Lá nós temos os ensinamentos morais, nós temos os fenômenos de obsessão. Quem lembra do fenômeno de obsessão no Evangelho de Jesus? Quem lembra? Dos porcos ali. Mas tem outra que eu gosto muito, mas essa é boa também. Mas vejam, os espíritos não incorporaram os porcos, né? Os porcos se precipitaram porque se assustaram, porque era uma legião de espíritos. Lembra aquele caso do menino possesso demônio e ora cai no fogo, cai na água? Possessão.
E eles dizem lá, endemoniado. Demônio é espírito. Hoje, para nós, demônio, Satanás, diabo, é a mesma coisa. Não é. Tem outro sentido, bem diferente. Certo? Satanás é adversário. Não é a mesma coisa que demônio. Demônio é a manifestação de espírito. Por isso aparece endemoniado. Então, aquele espírito que estava no comando daquele jovem, ou ia queimá-lo, ou ia afogá-lo. E eles dizem, não puderam teus apóstolos expulsá-lo. E ele chamou a atenção deles sobre a fé. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé, que transporta montanhas. Lembra aquela passagem também dos peixes, dos pães? Dai-lhes voz de comer. Mas só tem 5 pães, 5 peixes, 2 pães, né? Dai-lhes voz de comer. Aquele fenômeno se explica dentro da doutrina. E Jesus diz que podemos fazer mais. Então, para compreendermos os pilares, fundamentos da apometria, nós vamos ter que estudar o Evangelho. O aspecto moral, todos nós estudamos bastante. Mas agora vamos ter que estudar os fenômenos que estão lá, para compreendermos que nós somos capazes de provocá-los também, sim. Afastar espíritos, encaminhar espíritos, é isso que a apometria faz. A apometria trabalha com 2 eixos, basicamente. Revitalização e desobsessão, gente. É isso que se faz. Só que agora, os servidores, os socorristas espirituais estão aqui, ó, nesta sala, neste momento. A espiritualidade está transferindo para o campo físico a assistência, o socorro. Aí alguém poderia perguntar, por que isso, João Pedro? No livro Mensageiro de André Luiz, ele diz que manda aos milhares. E eu costumo dizer, brincando, do seu milhar está só o senhor aqui. Os outros tiraram férias. Do seu também. Ele diz que manda aos milhares. Onde estão esses milhares? Porque nós estamos numa faixa do umbral. Alguém duvida? Forte, né? Mas não sou eu quem digo. O André Luiz que disse que o nosso lar está nas fronteiras do umbral. Então, da colônia do nosso lar para baixo, umbral. Só que aqui é o umbral 0. Daqui é -1, -2, vai descendo. Agora eu pergunto, o que é mais fácil para alguém prestar socorro para uma pessoa que está se afogando dentro de uma piscina? É quem está fora da piscina ou quem está dentro da piscina? Dentro, né? Está no mesmo meio. Estão entendendo a analogia? Está no mesmo meio. Então nós estamos no meio daqueles que precisam de socorro. Qual a única diferença? Nós estamos num escafandro, corpo físico. E poderiam perguntar, mas os espíritos? Porque isso é uma coisa curiosa. Nós espíritas esquecemos que somos espíritos. Os espíritos vão fazer isso, os espíritos vão fazer aquilo. E às vezes eu digo assim, fecha o CPEC, Aline, isso é mais barato. Os espíritos fazem tudo. Sim, porque uma instituição como essa tem um custo muito alto para manter. Eu sou coordenador do Departamento de Educação da Casa do Jardim e coordeno a equipe de divulgação. Também fui presidente do Conselho Diretor, então eu sei bem a dinâmica de funcionamento de uma instituição. Tem um custo alto, a gente tem que colaborar. Mas se os espíritos fazem tudo, vamos fechar que isso é mais barato. Vamos para casa. Mas não é esta a proposta da doutrina espírita, muito menos de Jesus. Por que ele veio aqui? Ele organizou o colégio apostólico para difundir os seus ensinamentos, mas para prestar socorro também aos necessitados. Vamos lembrar que em Atos dos Apóstolos tem uma passagem que na saída do templo tinha alguém pedindo esmola. E Pedro e João disseram que não tinha nem ouro nem prata, mas que Jesus Cristo nos deu, nós te damos. Levanta-te e anda. E consta então que até a sombra de Pedro curava. Está lá. Vocês devem lembrar dessa passagem. Mas isso está ao nosso alcance? Não com tanto poder. Mas no plano astral nós temos essa capacidade. Poder mental. A expressão não é minha, de André Luiz. Poder mental. Está em André Luiz? Nós temos essa capacidade? Sim. Ele disse, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento. Quando falamos das flores, da questão da tempestade, pessoas que conseguem controlar, eu sou testemunha, eu vejo isso, vi isso muitas vezes. É estranho? É estranho. Mas que poder é esse que essas pessoas têm? Dizia o Dr. Lacerda, os iniciados trabalham com apometria. Pessoas que foram iniciadas em práticas mentais. Então vejam, aí tem outra questão importante no método de apometria. Você tem que ter capacidade mental para agir no plano astral. Todas as pessoas têm essa capacidade? Não. Por que não? É uma restrição evolutiva. Por que essa restrição?
proteção, medida protetiva da espiritualidade. Porque no estágio evolutivo que nos encontramos, se tivéssemos já essa capacidade toda desenvolvida, alguém me corta no trânsito, dá-lhe uma descarga de energia em cima. É isso. Teve alguém que foi me trazer e ficou tentando me tontear. Então veja, nós não estamos preparados para usar toda essa força. Ainda. Mas aqueles que trabalham já em grupos fechados, grupos sérios, estão paulatinamente recebendo autorização e condições de utilizar esse potencial. Então também estou dizendo que não adianta fazer curso por internet. Por internet você vai aprender conteúdo teórico. Se você deseja ser servidor, você vai ter que procurar uma instituição como o CEPEC. Não tem volta. Porque senão você vai mexer com forças que vão controlar você. Diferente do que você pretende. Você se colocará à mercê de forças que não imagina. Então isso é muito sério. Tapometria é assunto sério, gente. Por isso que eu disse, eu vim aqui para conversar, não para fazer palestra. E obrigado pelas intervenções e colaboração de vocês. Tá, façam perguntas. Vejam só. Ficou tanto tempo. Eu que desativei. Então vejam que em 2001 foi a primeira palestra que eu fiz sobre fundamentos do método. Já ousado, mas já procurando trazer esse trabalho do Dr. Lacerda dentro da doutrina dos espíritos. Nessa época o Dr. Lacerda já tinha desencarnado. Depois, primeira vez que eu fui sozinho, então, saí a campo sozinho, foi a Recife, 2005, um evento que o Robson Pinheiro também estava participando. Fundamentos da apometria segundo o Espiritismo, fundamentos espíritas da obsessão da magia. Eu falei sobre a apometria. O Robson não falou sobre a apometria. Foi um momento ousado da minha parte? Foi. Alguém tem que ir a campo e dizer o que é a proposta do Dr. Lacerda. Prosseguindo, no CEF em 2011, eu andava o rascunho do livro 1. Em 2011. Só que, em 2012, viu, Meguinho? Alguém que me assiste, eu andava caminhando na beira do rio, em Porto Alegre, disse assim, leia, escreva tudo de novo. Já viu isso, né? Alguém já viu num filme, tem que acontecer isso. Aconteceu com o João Pedro, tá aqui a prova. Pronto, já aí comecei a reescrever. 4 anos para escrever o livro 1, tudo de novo. Feito. Consegui. Disciplina. Disciplina. 4 anos. E fiquei muito feliz, claro. Porque isso me possibilitou conhecer pessoas como vocês. Então, vejo que curiosidade, em 13 de setembro de 2016, na Casa do Jardim, houve o lançamento oficial do livro 1. Nós vamos recordar que eu conheci o Dr. Lacerda em 13 de setembro de 1983. Não fui eu que marquei essa data. Foram os administradores. Na época, o presidente era o Marco Antônio, que vocês conhecem. Eles que marcaram. Aí o José Carlos disse assim, tu viu, João Pedro, o que aconteceu? Então, exatamente, levei 33 anos estudando apometria. 33 anos. A doutrina eu já conhecia, mas a apometria eu não conhecia. E hoje eu digo para os senhores, apometria, na verdade, aplica o conhecimento produzido pela ciência da doutrina dos espíritos. É um método espírita. Não é o que vocês vão encontrar na internet. Na internet, eu, sob a minha responsabilidade, digo apometrismo. Com outros objetivos. Cada um coloca lá um adjetivo para vender as suas ideias. Não tem nenhuma relação com o trabalho do Dr. Lacerda. Porque se tivesse alguma relação com o trabalho do Dr. Lacerda, era apometria, simplesmente apometria, segundo os princípios do Dr. José Lacerda de Azevedo. Mas não é assim que vocês vão encontrar na internet. Então tomem cuidado com o que corre na internet. O método Lacerda é descrito no livro Espírito, Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. Ali estão todos os fundamentos científicos. O Dr. Lacerda se ocupou com os fundamentos científicos, porque ele considerava trivial o que nós estamos conversando até esse momento.
E agora nós estamos vendo que é essencial nós falarmos do Evangelho de Jesus. É essencial falarmos sobre a ciência da doutrina dos Espíritos. Vejam que a primeira lei da apometria é o desdobramento. A lei do desdobramento é aplicada através da técnica operacional apometria, a primeira daquela enumeração. Vejam que então, quando eu digo para alguém que a apometria é uma técnica de desdobramento, eu estou respondendo com base na técnica, não com base no método. Porque no próprio livro do Dr. Lacerda ele diz leis da apometria. Qual é a primeira lei? Desdobramento, aplicada através da técnica da apometria. Segunda lei, acoplamento, aplicada através da técnica do acoplamento. Terceira lei, ação à distância, aplicada através de uma técnica operacional do médium, agindo à distância. Quarta lei, formação dos campos de força, aplicada através da técnica número 34 daquela enumeração. Lei da formação dos campos de força tetraédricos ou gravitacionais. Quinta lei de revitalização dos médiuns, que pode ser aplicada para a revitalização dos médiuns ou revitalização dos espíritos desencarnados. Leis da apometria, falei das primeiras 5. São 13. Então, quando alguém responde sobre que a apometria é uma técnica de desdobramento, está respondendo apenas com base em uma das técnicas operacionais. Apenas uma das técnicas operacionais. Não com base nas leis da dinâmica do método. Então isso é importante para nós estudantes, compreendermos a diferença. Então a apometria é um método espírita de assistência espiritual, cuja dinâmica medianímica permite ao servidor auxiliar no campo físico e no campo espiritual. Vejo que a quarta lei, formação de campos de força, ninguém está desdobrado para aplicar essa lei. Não aparece no enunciado de desdobramento. A quinta de revitalização também não aparece desdobramento. O que é que eu estou dizendo? Que o desdobramento, então, é um dos aspectos da dinâmica, mas não explica a dinâmica, gente. Não explica. Dizer que a apometria é uma técnica de desdobramento, isso não explica a dinâmica. Para explicar a dinâmica, você tem que explicar todas as leis. Aí sim você vai explicar o método de apometria. Isso é importante para nós? Sim. Mas alguém poderia perguntar e botar restrição, como alguns dizem, a apometria não está na doutrina. Claro que a expressão apometria não pode estar na doutrina. Foi criada agora pelo Dr. Lacerda. Nem de alimetria, nem pneumetria, nem eteriatria. Ele criou essas expressões para explicar o trabalho dele. Mas afastamento do corpo astral ou perispiritual está na obra de André Luiz? Sim. Livro nos domínios da mediunidade. Capítulo Desdobramento em Serviço do Médium Castro. Também vai aparecer na Psicofonia Consciente, Psicofonia Sonambúlica da Média Eugênia e Celina. Então, o livro nos domínios da mediunidade tem que ser estudado a fundo por todos os dirigentes. Todos os dirigentes. Certo? Veja assim, como eu entendo. É uma necessidade nossa em função da que precisamos nós servir. Nós estamos acostumados, como eu disse, os espíritos fazem isso, fazem aquilo. Muitos chamados, não está escrito? Está no Evangelho. Então nós estamos recebendo esse chamado. Nós vamos esperar como André Luiz desencarnar e ir para um umbral para depois chegar lá em cima e pegar uma vassoura? Para aprender a fazer alguma coisa? A espiritualidade está dizendo, vocês devem começar a aprender a fazer alguma coisa agora. Na condição de encarnados, no plano denso. Agindo aqui, ó, nesse meio. Estamos no umbral. Então nós vamos socorrer aqui agora. Entende? Nós não vamos mais esperar que vocês desencarnem, subam, estudem. Não, vocês vão operar a partir do campo denso. Na condição de encarnados. De encarnados. Sim. Sim. Exatamente. Mas vejam só, essa proposta está em Allan Kardec. Já vou chegar, está lá em Allan Kardec. Isso aqui é pior. Isso aqui é o desconcertante, eu digo assim, né? Eu também li Allan Kardec, entendi a parte filosófica, não entendi a ciência. Vejam só, quando o Dr. Lacerda, então, já concordamos, está em André Luiz,
termo desdobramento. Tem gente na internet que botou que o Dr. Lacerda que inventou. Tem de tudo. Né? Se for olhar, vocês não vale a pena. Não gaste o tempo. No desdobramento, afastamento do corpo astral ou do perispírito, que é a mesma coisa. Está no Livro dos Espíritos? Quem lembra? Onde está no Livro dos Espíritos? Qual é o título? Quem lembra? Quem lembra? Lá quando Allan Kardec tratou da emancipação da alma. O que é emancipação da alma? Viu? A gente tem que estudar, né? Está lá, né? Emancipação da alma. O que é emancipação da alma? Afastamento. Está lá. E no item 455, vejam só que situação interessante, ele pergunta para os espíritos se sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural. O que é que os espíritos respondem para Allan Kardec? Que é a mesma coisa, só com a diferença de um ser provocado. Qual é o que é provocado? O sonambulismo magnético. Porque o sonambulismo magnético era o método que Allan Kardec utilizava para provocar o afastamento dos médios para a comunicação com o plano espiritual. Está lá, meu. Eu não sabia. Mas tu li o Livro dos Espíritos? Sim, eu li o Livro dos Espíritos. Aí eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos. Aí que está a diferença. Quando lemos o Livro dos Espíritos, a gente passa sem prestar atenção. Sonambulismo, então, magnético. Quer dizer, o médium é desdobrado, entra em estado de sono, você dá passos longitudinais, ele entra em estado de sono, ele é desdobrado, ele passa para o plano espiritual, transmite comunicação do plano espiritual, quando volta, como se estivesse retornando um sono. No livro Domínios da Mediunidade, tem um título chamado Psicofonia Consciente, outro chamado Psicofonia Sonambúlica, Média Eugênia e Celina. Vamos aprofundar o estudo lá. André Luiz descreve que essas se desdobram. E eu conheci, botei no livro 2, uma senhora muito interessante. Ela conseguia provocar o autodesdobramento por sonambulismo. Ou seja, ela entrava em sono e se desdobrava, conversava com a espiritualidade, voltava, acordava e assim. Que coisa incrível. Quando eu apresentei a proposta ao Dr. Lacerda, mas agora é mais fácil. Ela ia e voltava, sem precisar entrar nesse estado de sono. Veja, está em Allan Kardec, gente. E os espíritos não botam nenhuma restrição quanto a provocar-se de forma artificial. Eles dizem qual a única diferença é ser provocado artificialmente. O que significa, no meu entendimento? Sim, que podemos provocar o desdobramento de forma artificial. Mas foi o ponto de partida da pesquisa do Dr. Lacerda. Quando ele viu a demonstração do Luiz Rodrigues, o porto-riquenho, no Hospital Espírita, o Dr. Lacerda chegou em casa e aplicou na Dona Yolanda, provocou o desdobramento da Dona Yolanda, sua esposa, que era médium vidente e tinha possibilidade de desdobramento. Imediatamente ela entrou em contato com o Dr. Lourenço, no hospital. E ele disse para ela, estava esperando há muito tempo ver esse encontro. E aí começa toda a história da apometria. Mas está no... Viu? Falamos do Evangelho de Jesus, está em Allan Kardec, mais ainda. No item 131, se tiverem aí o livro dos médiuns, o que diz a espiritualidade? Que a vontade, força de vontade, é igualmente atributo do espírito encarnado. Espírito encarnado. Que a gente esquece que somos espíritos. A vontade é igualmente atributo do espírito encarnado, daí o poder, está escrito lá, poder do magnetizador. Poder daquele que aplica a sua energia. E aí, por que nós não praticamos? Vejam, então aí abre uma outra discussão. Não só de termos escolas de educação anímica, mediúnica, mas as práticas anímicas. E a primeira prática anímica que devemos exercitar, passe. Não passe apenas para limpeza, mas passe realmente magnético com capacidade de provocar desdobramento, com capacidade de agir sobre o corpo astral dos assistidos, encarnados ou desencarnados, para a revitalização. Quinta lei do método. Isso não está no Evangelho de Jesus? Ele disse, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não está no Evangelho de Jesus também? Estamos falando de Jesus e de Allan Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um título chamado A Prece, no título A Prece,
ele diz que a prece, o pensamento se transmite à feição de ondas. Ondas! Ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar isso no livro Domínios, André Luiz, mas está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No livro dos Médiuns tem um título só chamado Laboratório do Mundo Invisível, que vai nos embasar a discussão sobre a intervenção das forças da natureza. Está aí. Temos aí muitas respostas do próprio Evangelho na doutrina espírita para compreender a proposta do Dr. Lacerda. Então, no livro 1, tem um título chamado que é um atendimento espiritual, com base no metapometria e a discussão de casos da Bíblia. Importante, nós já discutimos alguns casos, porque aqueles casos da Bíblia, nós podemos discutir do Evangelho de Jesus, vão embasar o nosso trabalho dentro do metapometria. A questão da ritualização do método. Ora, se o método é espírita, não tem rito. O Dr. Lacerda disse, descarte-se qualquer ideia de ritualização do ato volitivo, da força de vontade. Há pouco eu coloquei. O que está escrito no livro dos Médiuns? A vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Então, no metapometria não tem rito, não tem símbolo. Eu digo assim, e digo para vocês, mas eu quero abrir meu trabalho tocando um sino. Toque seu sino, mas não tem nada a ver com a apometria. Eu quero encerrar meu trabalho batendo no tambor. Bata o seu tambor. Isso não é apometria. Apometria? Exatamente. Não depende de tambor, não depende de sino, nem de outros artifícios. Certo? Porque ele disse, o Dr. Lacerda, a técnica é anímica. Anímica por quê? Depende da minha capacidade de mobilizar as minhas forças mentais. Por isso ele dizia, os iniciados trabalham com a apometria. E nós estamos revendo a doutrina e o Evangelho simultaneamente. As leis do pensamento, assunto importante, foi desenvolvido no livro 1, então, está lá, lei de comando mental, lei de campo mental, lei de sintonia mental, lei de criação mental, lei de sintonia mental. Todas essas leis estão em André Luiz, não inventei nada disso. E vejo que lá no capítulo 37, a ministra veneranda nos questiona que nós deveríamos conhecer as leis do pensamento. Anotem, gente, está lá, está nos questionando, não conheceis as leis do pensamento? Não, eu não conhecia. E vamos lembrar que naquela reunião com a ministra veneranda, muitos encarnados estavam presentes. Será que quem daqui estava presente? Não dá para saber. Mas é possível. Será que podemos dizer não, nós não? Por que nós não? Se eles estão chamando muita gente lá em cima. Por que eles estão chamando? Eles estão chamando aqueles que estudaram, se prepararam para isso. E no livro dos mensageiros está lá. Depois a gente retorna. Eu fui assistir o jogo do meu time aquele dia, não fui no CPEC. Então, aquele dia eu resolvi fazer um churrasquinho, então eu não fui lá estudar no CPEC, não fui ajudar no trabalho. É isso que está lá no livro dos mensageiros. Só que é tarde. É tarde. A questão da magia e a ciência. Então não tem magia. Nós estamos falando de ciência, gente. Dentro da doutrina dos espíritos. Tomando o Evangelho de Jesus como pedra angular, que sustenta o pilar da ciência da doutrina dos espíritos. Ninguém pode misturar com magia. Como algo que realmente só criaturas num nível sobrenatural podem mobilizar essas forças. Não, Jesus ensinou e está na doutrina espírita. Então, agradecer ao CEPA ontem e ao Senja e hoje, aqui, a vocês por essa oportunidade. Não posso deixar de relembrar e de sentir saudade do meu amigo, meu médium de transporte, Era ele que me transportava para todo lugar. E às vezes também se perdeu, também. Viu, Zadão? Andou uma vez se perdendo comigo também. Errou o acesso. Que o Alberto receba nossas vibrações nesse momento. Estamos aqui reunidos estudando também. E a nossa memória vai ao seu coração, abraçando com bastante afeto, para que ele, de lá, estude bastante e venha nos ajudar. Venha nos ajudar, porque
temos nele, então, alguém que está hoje, né, nos nossos corações. E muito nos ajudou aqui e certamente, Aline, vai dar prosseguimento de lá. Ele vai na nossa frente. E nós chegaremos lá também um dia. E vamos nos abraçar, trocar bastante energia, bastante fluidos, né? Meu amigo, muito obrigado por tudo.